Estou iniciando a gravação agora, pessoal. Boa tarde, aula do dia 11/12/2020. Então, para hoje, temos dois assuntos para conversar aqui. Hoje mais é prática, né? Como a gente já acordou nas últimas aulas. Hoje, então, a gente vai colocar em prática o encapsulamento e poliformismo, tá bom? Vocês têm alguma dúvida quanto a esses dois temas? Porque eu vou passar um pouco rápido, porque o exemplo hoje ele é um pouco mais extenso. Então, ele vai levar um certo tempo para a gente finalizar ele e continuar nossa aula. Eu vou fazer dois comentários. A lista 4 está onde? A lista 4 está no Cigar, o professor já mandou lá. Mas eu mandei também no grupo do WhatsApp. Posso até verificar aqui novamente. Mas a lista 4 já foi enviada. Se vocês não estiverem conseguindo baixar a lista, vocês avisem, pode avisar no grupo do WhatsApp, que aí eu mando por lá, que é mais rápido, tá bom? Eu vou fazer um comentário rápido, só aparecer a lista 2 no Cigar. Então tá bom, então hoje eu vou mandar um arquivo com as 4 listas, lista 1, lista 2, lista 3, lista 4, no Zap, tá? Assim que finalizar a aula eu já encaminho para vocês. Tá, eu vou comentar rapidamente sobre herança, porque o poliformismo e encapsulamento está diretamente relacionado com esse tema, tá bom? Hoje não tem slide, tá? Mas é prático, eu vou abrir o código aqui e a gente vai codificar junto. Mas aí eu tenho uma figura aqui rápida, uma figura bem simples, só para a gente fazer alguns comentários acerca dela. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um minuto. Vocês estão enxergando aí uma imagem, um fluxograma? Funcionário, engenheiro, diretor, secretário e gerente? Sim, perfeito. Então, pessoal, pode ser até um pouco chato, mas eu prefiro que vocês abram o microfone de vocês para falar do que está mandando no bate-papo, tá bom? Porque nas últimas aulas, os outros professores deixaram uma ressalva que vocês estão interagindo um pouco com as aulas, tá bom? Então, é legal que vocês falem também, coloquem suas dúvidas e tal. Não tem problema não, pode falar à vontade aí, que a gente está aqui para sanar as dúvidas e bater um papo sobre as possíveis dúvidas que vão surgindo no decorrer da aula, tá bom? Então, essa imagem aqui, eu vou começar pelo poliformismo, tá bom? Eu vou fazer um comentário rápido do que se trata, e a gente vai trazer o exemplo de como implementar isso em Java. A gente está devendo também alguns exemplos para vocês em Python, para vocês verem como é que funciona, e como o Python tem a facilidade de vocês utilizarem os serviços da Google, né, para rodar o código. Então, vai ser mais prático, vai ser mais rápido para vocês rodarem tudo. Mas o objetivo mesmo é levar a maioria dos exercícios em Java mesmo, tá bom? Então, em relação ao poliformismo, vocês podem entender que é o princípio pelo qual duas ou mais classes derivadas de uma mesma superclasse podem invocar os métodos que estão instanciados nessa superclasse, tá? O que isso quer dizer? Por exemplo, aqui eu tenho uma classe funcionário, que é uma superclasse, e eu tenho as subclasses, que pode ser engenheiro, diretor, secretário e gerente. O engenheiro, ele não deixa de ser funcionário, certo? Da mesma forma para o diretor, secretário e gerente. Quando eu utilizo o conceito de poliformismo, naturalmente, eu posso acessar os métodos instanciados aqui na classe de funcionário, porque essas demais subclasses, elas vão acessar os métodos dessa superclasse funcionário. E qual a vantagem disso? É você não precisar estar instanciando todos os métodos repetidas vezes nas demais classes, uma vez que elas estão correlacionadas, entendeu? Então, isso te coloca com a vantagem de você modularizar o seu código e facilitar a sua implementação e otimizar o funcionamento do teu código, entendeu?
Então, não necessariamente todas essas subclasses terão o mesmo comportamento dessa superclasse, tá? Quer dizer que essas subclasses, elas poderão ou não acessar alguns métodos instanciados nessa superclasse aqui, tá bom? Esse conceito ele é bem utilizado em Java, então vocês vão ver que quando vocês começarem a implementar, vai ser mais fácil para vocês entenderem qual a vantagem de se utilizar esse tipo de estrutura, tá bom? Tá, só continuando aqui. E em relação ao encapsulamento, tem uma outra imagem aqui que é interessante vocês... Cadê aqui? Só um minutinho que eu vou abrir uma outra imagem aqui. Vocês lembram lá que a gente comentou sobre os modificadores, né? Os modificadores de acesso. O público, o protect, default e o private, certo? Tá. Quando vocês pensam em encapsulamento, ele vem daquela palavra de encapsular, certo? É do conceito, especialmente da palavra. Nessa área de orientação a objeto, isso significa que a gente vai definir permissões para os métodos de cada classe, tá bom? Isso é uma forma de proteger ou de você utilizar os métodos da melhor forma possível. Por exemplo, quando vocês aprenderem nesse código, no exemplo que eu trago hoje, a gente vai trabalhar muito com esses modificadores, tá bom? E a gente pode perceber que a diferença deles no quesito acesso desses métodos, tá? Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu declarar um método, por exemplo, eu vou criar um método, sei lá, imaginem que vocês têm um programa banco. Esse banco, ele é uma superclasse, tá? E dentro dessa superclasse eu tenho as subclasses, que são conta, sei lá, empréstimo. São subclasses dessa superclasse banco, tá bom? Então, o fato de eu declarar os métodos nessa superclasse banco, pessoal, se eu estiver falando um pouco rápido demais, vocês sinalizam para mim que a gente retorna e tira as dúvidas de vocês, tudo bem? Então, continuando. O fato de vocês ter essa arquitetura de banco e conta, as subclasses no caso, conta e empréstimo, e você pode instanciar os métodos dentro de banco e pode definir as prioridades de acesso através dos modificadores definidos em cada método. Por exemplo, se eu definir todos os métodos dentro da superclasse banco público, em todas as outras classes e outros pacotes eu posso acessar os métodos daquela classe, entendeu? Olha, essa tabelinha é bem importante para vocês entenderem como é que a gente pode definir. E isso aqui é o encapsulamento, entendeu? É você encapsular os métodos e só permitir o acesso nas subclasses que são necessárias, entendeu? Aí, por exemplo, se eu defino o protected para esses métodos, eu posso acessar da mesma classe, eu posso acessar do mesmo pacote, eu posso acessar de uma subclasse. Mas eu não posso acessar globalmente. Esse acessar globalmente significa que eu posso acessar de outros diretórios, de outras pastas, entendeu? E se eu declarar como default, eu só posso acessar aqueles métodos da superclasse na mesma classe, como está marcado aqui, e do mesmo pacote, certo? E se eu declarar como private, eu só vou poder acessar daquela classe, tá bom? É assim que a gente encapsula os métodos e atribui os acessos a cada método de determinadas classes, tá bem? Então, deixa eu só fechar isso aqui. Pessoal, vocês têm alguma dúvida quanto a essas definições? Professor? Pois não? Esses modificadores, eles aparecem junto com algumas classes também, né? Além de aparecer nos métodos, pode colocar tipo public, classe, sei lá o quê. Sim, sim, sim. Essa é uma terminologia utilizada para definição das classes também. Lá na frente, eu acho que hoje, se não me engano, hoje eu não tenho certeza aqui. Hoje a gente tem lá nas outras classes a gente via que a gente colocava sempre o público, void. Hoje a gente vai utilizar o conceito de classe abstrata, tá bom? E são os métodos que a gente pode acessar em outras classes.
aquele public class vai ser public abstract, tá bom? Beleza. Tá, o que seria pacote? Tá bom, Bruno, pacote seria isso aqui, ó. Tá vendo? Eu estou mostrando aqui no meu cursor. Eu tenho um projeto Java, e dentro do projeto Java eu tenho os meus pacotes com os códigos fontes, tá bom? Quando eu abro isso aqui, eu tenho todos os meus pacotes. Então, se eu definir, dependendo do tipo que eu atribuo para o meu método, eu posso acessar ou não de dentro de um pacote ou de dentro de outro pacote no mesmo diretório, entendeu? Não sei se foi claro, mas deu para entender? Mais alguma dúvida? Pessoal, vocês estão muito calados hoje. Vamos interagir. Mais alguma dúvida? Alguém mais? Então tá bom. Já que não temos dúvidas, vamos começar a nossa codificação de hoje. Pessoal, aqui eu vou criar um pacote. Não, eu já criei um pacote vazio aqui. Não tem nada. Tá, mas eu vou mostrar para vocês aqui do início. Vou criar um pacote dentro do meu projeto Java Application 6. Aí eu venho aqui em pacote, código fonte, novo, pacote Java. Aula hoje. Ok? Finalizar. Beleza. Aula hoje, eu vou criar... Tá, eu vou explicar mais ou menos como é que vai ser a dinâmica da aula de hoje. Imaginem que vocês têm um programa onde você vai fazer um cadastro de conta da pessoa. Informações pessoais, de nome da pessoa, dados bancários, alguma informação do gerente, alguma informação de saldo da conta, e você vai imprimir essa informação na sequência, em um formato que eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. E a gente vai fazer utilizando aqueles métodos getSet que eu próprio apresentei na minha última aula da semana passada, tá bom? O método get serve para receber o valor e o set serve para você passar um valor, tá bom? Eu ensinei para vocês na última aula como é que a gente cria os métodos get, set no NetBeans automaticamente. Ensinei para vocês, perdão, para que serve aquela palavra o this após o método, certo? E para que serve o return, tá bom? Então, na aula de hoje, imagine que vocês têm uma conta, uma classe conta, e imagine que você tem um tipo de conta, pode ser corrente ou poupança, por exemplo, e você vai testar aquela conta. No teste, você vai fazer um cadastro e você vai imprimir aquele cadastro. Depois eu vou passar para vocês fica de exercício para vocês futuramente, cadastrar um outro tipo de conta e fazer algum cálculo de, sei lá, cálculo de saldo, limite, alguma coisa nesse sentido, que vocês podem implementar diretamente no método, tá bom? Então tá, tudo bem até aqui? Vocês têm alguma dúvida? Alô? Até aqui tudo bem. Perfeito. Então tá, eu criei o meu pacote, aula hoje. Aí eu vou, botão direito, novo, eu vou em classe Java, onde eu vou criar conta. Conta, tá bom? A primeira classe. Vou apagar esses comentários aqui, que são desnecessários. Necessários. A letra tá um pouco pequena aí, né? Ou tá, dá pra ver bacana? Tá um pouco pequeno. Tá, deixa eu aumentar aqui. Só uma dica que eu descobri aqui. Se você segurar Alt e mexer com o scroll do mouse, aí dá pra aumentar aí a fonte mais rápido. Alt? O show, hein? Olha aí, já tô aprendendo coisa, pô, isso aqui eu não sabia. Pô, bacana. Tá bom pra você desse tamanho? Tá melhor. Perfeito. Tá ok, então, nas últimas aulas eu mostrei para vocês que a gente colocava o método principal, né, que era o main, dentro do arquivo que a gente ia executar. Mas hoje a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai colocar o método main dentro de conta, porque eu vou precisar fazer algumas coisas dentro dele e vocês vão entender no final por que eu coloquei esse método main aqui dentro, tá bom? Então, vou começar aqui.
Então, imagine que vocês têm aí conta. Eu vou criar todas as classes e aí vocês vão criando logo de vocês para otimizar o tempo, tá bom? Hoje a gente tem um pouco menos tempo porque eu tenho que fazer uma viagem, então a gente vai aproveitar o máximo de tempo que puder. Então, vocês criem primeiramente aí na ideia de vocês a classe conta, não façam nada ainda dentro. Vão lá no pacote novamente, novo, classe Java, criem lá conta corrente. Conta corrente. Percebam que eu iniciei a segunda palavra com a letra maiúscula, tá? Isso aqui é bom que vocês peguem logo essas dicas, porque a gente pode utilizar variáveis com essa mesma terminologia, mas escrevendo de uma outra forma, tá bom? Então, definam dessa forma. Conta corrente com as primeiras iniciais maiúsculas. Tá, não façam nada ainda também, só criar classe. Apaga esses comentários aqui que são desnecessários. Necessários. Conta corrente. Eu vou criar outra classe, tá bom? Que vai ser o botão direito, novo, classe Java. Deixa eu lembrar aqui. Pode ser. Deixa eu ver. Vamos colocar testa conta. Testa conta corrente. Testa conta corrente. Perceba novamente que eu utilizei as iniciais maiúsculas, tá? Não façam nada ainda. Apague os comentários novamente. Facilitar. Aumenta a letra. Salva. Beleza. Tá, vão fazendo aí no de vocês agora, tá? Então, primeiro ponto, a classe conta é definição das variáveis, tá? Imaginem que conta da pessoa eu tenho as informações do cliente, né? Da pessoa, do usuário. Nome, sobrenome, número da conta, número do cliente, o saldo, essas informações. Então, olhando para essa tabelinha aqui, gravem ela, tá? Ela é muito importante. Vocês vão entender hoje como é que a gente faz para utilizar o encapsulamento através desses métodos aqui. E, basicamente, encapsular é você encapsular os métodos nas classes e você só permitir o acesso para classes específicas, tá? É isso que é um encapsulamento de métodos. Você faz isso através dos modificadores de acesso, desses 4 aqui. Tá, continuando. Eu vou criar um método principal aqui, o stack void main tab. Façam aí no de vocês também, tá? Aí, a partir do momento que eu fizer um bloco de código, eu vou parar novamente para a gente comentar o que está sendo feito. Hoje eu vou ensinar para vocês uma nova forma de criar variáveis. Já que ela é do mesmo tipo, eu posso criar na mesma linha, tá? Então eu vou definir todas como private, que eu só vou poder acessar nesse pacote, nesse projeto, tá bom? Eu vou criar uma variável string, tipo string private, com o nome do caboclo, tá? Eu vou criar uma outra variável, int, private também, para número conta, Aí eu poderia fazer, então, eu poderia fazer isso aqui. Poderia fazer isso aqui e criar de novo. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V para ficar mais rápido. Aí eu teria que criar número num cliente. É uma outra variável. Número da conta, número do cliente. Mas como são variáveis do mesmo tipo, eu posso fazer isso aqui direto. Vírgula. Posso declarar dessa forma também, que não vai dar erro, tá bom? Perceba que eu declarei 3 variáveis aqui em 2 linhas. Isso aí vai enxugar um pouco mais o código de vocês. Beleza, vou continuar. Agora eu vou criar o saldo da conta. Double saldo. Perceba, eu criei 4 variáveis. Essa minha conta, ela vai ter quais informações? Ela vai ter um nome, que é o cedente, que é da pessoa. Ela vai ter o número da conta, número conta. Ela vai ter o número do cliente, o cliente vai ter uma identificação, certo? E ela vai ter um saldo, tá?
A princípio são essas variáveis que esse meu código vai ter. Código a classe conta. Beleza. Aí aqui eu vou criar um método público conta. Eu não vou atribuir nada a ele, eu vou criar diretão. Público conta. Aí eu vou utilizar a letra maiúscula, né? Que tem que ser o mesmo nome da classe. E conta vai receber as seguintes variáveis. Essas 4 variáveis vai receber dentro do método de conta. Nome, int, número conta, int, num cliente, número conta, int cliente, vai ter o double saldo. Aí eu vou abrir que eu vou ter que colocar informações aqui dentro. Tá, o que esse método está fazendo? Esse método vai receber o nome do cliente, o nome do dono da conta, o nome da pessoa responsável pela conta. Vai ter o número da conta, que é essa variável aqui. Vai ter o número do cliente, que é a identificação dele, e vai ter o saldo da conta. Tá? Tá tranquilo até aqui, pessoal? Eu estou indo muito rápido. Se for, avisem aí que eu retorno e vou um pouco mais devagar para vocês entenderem a lógica. Na última aula, eu ensinei para vocês como é que a gente cria os métodos getSet para variáveis, certo? E tem uma palavrinha lá no método getSet que era o this, que é isso aqui, certo? O this, só para relembrar para vocês, ele serve para referenciar quais variáveis aquele método está recebendo, tá bom? Então, eu tenho que fazer o this para todas essas variáveis aqui, tudo bem? Aí eu vou fazer o this recebe nome. Percebam que o MatchBeans ele já tem essa facilidade de quando você coloca o ponto ou mais, ele já aparece as variáveis disponíveis para você setar, tá bom? This ponto, primeiro é o nome, né? Que é o nome da pessoa. O nome vai receber o nome da pessoa. Aí eu coloco aqui ponto e vírgula. Além do nome, eu tenho this ponto número conta. Número conta. Opa, tá errado aqui. O número conta que vai receber o número da conta que vai ser setado no outro arquivo lá. Através dos métodos getSet a gente vai poder passar ou receber o valor. Número conta. Certo? Vou salvando aqui com Ctrl S, tá bom? Vou fazer a mesma coisa para o num cliente, que vai receber o num cliente. Vou fazer a mesma coisa para o saldo, tá? Vou fazer a mesma coisa para o saldo. Saldo vai receber saldo. Perfeito. Percebam que aqui no primeiro momento eu criei as variáveis, a gente vai utilizar. Criei o método principal para indicar que esse arquivo eu posso executar ele também. Então a gente vai fazer alguns testes aqui, tá? Para identar isso aqui, você já sabe que é só selecionar tudo e Ctrl Shift F. Ele vai identar todo o código, vai deixar bonitinho, tá bom? Então tá, atentem aí para abertura e fechamento de chaves, tá bom? Beleza, eu fiz toda a declaração inicial da classe conta, tá bom? Declarando essas variáveis, o que o método vai receber, o método conta, tá bom? Então agora eu preciso criar os métodos getSet que serão responsáveis por passar ou receber valores, tudo bem? Tá tudo bem até aqui, pessoal? Estão conseguindo assimilar tudo? Alô? Beleza. Então tá bom. Dando continuidade. Novamente eu não vou criar manual aquele tanto de métodos getSet para cada variável dessa aqui. Seriam 4 métodos set, 4 métodos get. Eu vou selecionar as variáveis, botão direito, vou lá em refatorar e vou lá em encapsular campos.
Olha, já tem a palavra de encapsulamento aqui, tá? Encapsular os campos. Já aparecem as opções de métodos getSet, você só refatora. Perfeito. Aqui ele já criou o encapsulamento para... Já criou os métodos getSet para todas essas variáveis aqui, tá bom? Get nome, set nome, get número conta, set número conta, no cliente, get set e o saldo get set novamente, tá bom? Feito isso, eu vou apertar um Ctrl S para salvar. Vou selecionar tudo, que é para dar uma indentada no código. Alt Shift S. Pronto, organizou tudo. Deixa eu ver se não estou esquecendo de nada. Perfeito. Façam aí na de vocês, quando vocês finalizarem, dê um OK aqui que eu vou para outra classe, tá bom? Conseguiram replicar tudo isso aí? Perfeito. Isso é muito safo. Tá. Classe conta OK, né? Aí agora a gente vai para... Beleza, beleza. Agora a gente vai para conta corrente, certo? Tá, agora aqui a gente vai... Eu falei para vocês que a gente ia utilizar o conceito de herança novamente, certo? Que vocês aprenderam lá com o Júnior. O que pelo menos deveria ter aprendido, né? Lá no conceito de herança, vocês viram que a gente utiliza uma palavra chamada extend. Quer dizer que a gente pode acessar os métodos daquela classe, todos eles ou não, ou selecionar só o que você quer utilizar. Além de métodos, variáveis, qualquer operação que você coloca numa outra classe, você pode acessar através do extend, tá? Então quer dizer que em conta eu tenho uma superclasse, conta corrente eu tenho uma subclasse dessa superclasse, tá bom? Tá. Dentro dessa conta, dessa classe conta corrente, eu tenho que fazer isso aqui, que é para definir que ela está recebendo as variáveis, ela pode receber as variáveis e métodos da classe conta. Tem conta. Calma aí, ela está dando um erro aqui porque está pedindo para adicionar as variáveis. Mas eu posso adicionar aqui também, posso adicionar direto. Perfeito. Ela está dando um erro aqui porque eu preciso declarar as variáveis estabelecidas lá na classe conta. São essas 4 aqui, tá bom? Então, esse erro aqui é esperado. Você pode criar manualmente, público. Pode fazer isso aqui manualmente. Ou você pode criar o construtor. Tá ok? Só um minutinho aqui, que isso aqui essa notação a gente não vai utilizar nesse momento, tá bom? A gente precisa definir as variáveis dessa classe nesse momento, tá bom? Então, quais são as variáveis que a classe conta corrente vai ter? Então, conta corrente ela vai ter as informações específicas da conta corrente, não necessariamente vai ter dados do cliente, entendeu? Então, em conta corrente, a gente vai colocar novamente, vai colocar o tipo private, tá? Vou pegar um inteiro para gerente, para informar as informações particulares do gerente da conta. E eu vou utilizar a data de abertura da conta. Data abertura. Eu utilizei a mesma linha porque são duas variáveis do mesmo tipo e com o mesmo modificador de acesso, tá? Como eu falei anteriormente. Vou criar uma nova variável. Não, public não, private. Private double
limite. É o limite da conta, tá bom? Então, eu tive que criar esse método construtor conta corrente para indicar que essa classe ela vai receber as variáveis lá da conta, tá bom? E aqui eu utilizei essa notação do super. O super, ele chama o construtor pai. Ele chama as variáveis da classe pai, que é essa superclasse. Então eu declaro dessa forma. Eu coloco o super e coloco as variáveis aqui dentro, tá bom? Além disso, eu tenho que colocar o this de novo, para dizer que esse método construtor, além de estar herdando as variáveis da classe pai, que é a superclasse, eu vou falar agora a classe pai e classe filho. Acho que fica mais prático para gente entender, tá bom? Então, a classe pai é conta, a classe filho é conta corrente, tá bom? Então, beleza. Para acessar as variáveis da classe pai, eu preciso desse super indicando quais variáveis eu vou acessar, tá bom? Além disso, eu preciso indicar quais variáveis dessa classe, no caso conta corrente, que é a classe filha, eu vou acessar junto com as demais. Novamente, eu tenho que utilizar o this para indicar quais variáveis eu vou utilizar, entendeu? This.gerente, certo? O gerente vai receber o nome do gerente, o número dele, ou tanto faz. Eu vou criar novamente para data de abertura. Data de abertura, recebe data abertura. Uh, data abertura. E eu vou criar o limite. Isso ponto limite. Recapitulando aqui, o que a gente fez? A gente criou uma classe filha. A limite vai receber limite. Certo? Recapitulando o que nós fizemos aqui. Eu criei uma nova classe filha de conta, estendendo as mesmas variáveis estabelecidas, definidas aqui na classe pai, que é o nome, número conta, número cliente e saldo. Tudo bem? Até aqui, tudo bem? Vocês conseguiram entender o que eu estou fazendo? Eu criei duas classes, uma filha e uma pai, e criei uma classe intermediária, que é a classe testa conta. Tudo bem até aqui, pessoal? Professor, a gente precisa colocar o gerente, data, abertura e limite dentro dos parâmetros aí do construtor? Não entendi. A gente precisa colocar também, tipo, int gerente, int data abertura, int limite, ali na verdade, double limite, aí nesse argumento do public concorrente? Sim, porque é o tipo da variável. Se eu colocasse aqui, sei lá, int para nome, ia dar erro. A variável lá foi definida como string. Uhum. Não, mas eu tô falando dos outros que a gente criou agora, do gerente Esse da aqui? data abertura e limite. Não, isso aqui não precisa colocar o tipo, porque a gente já definiu aqui. Entendeu? Não precisa colocar o tipo para ela. Sim. Foi essa a tua pergunta? Ah, na verdade, eu tava pensando só aí dentro dos Do parâmetros do construtor. construtor, que nem a gente fez ali no conta. Tu tá perguntando por que ele não vem aqui também, né? É isso. Ah, tá. Não, é porque assim, o método construtor, ele só serve para indicar as variáveis que tu tá acessando de outro lugar, entendeu? Então, eu não preciso colocar aqui dentro as variáveis dessa classe. As variáveis dessa classe aqui, conta corrente, eu acesso dessa forma, tá bom? O método construtor, ele só serve para indicar as variáveis que tu está acessando através da herança da classe pai, entendeu? Tá, entendi. Tá, novamente a gente tem que criar os métodos getSet que eu comentei anteriormente, tá bom? São três variáveis, certo? Aí eu vou selecionar novamente, botão direito, cadê aqui? Refatorar, encapsular campos. Aí ele já vai criar automático novamente o getSet. E eu vou salvar. Perfeito? Então, só recapitulando o que eu fiz aqui, tá?
Eu criei uma conta, que é uma classe Py, defini as variáveis dela, tá? Eu criei os métodos get, as variáveis do tipo private, que ela consiste em ocultar os métodos através dos modificadores de acesso, tá bom? E, uh, além disso, eu criei os métodos getSet, que são os métodos responsáveis por passar parâmetros para uma outra classe, tá? E eu criei um método construtor aqui, público, que conta com essas variáveis aqui, que eu vou acessar lá na outra classe também. A mesma coisa que eu coloquei na conta corrente, com as variáveis lá de conta, eu coloquei aqui em conta também. Estabelecendo que isso aqui é um construtor que está passando essas variáveis aqui. Aqui eu não coloquei o super, porque embora ele seja um construtor, essa aqui é uma classe Py. Logo, ela está passando os parâmetros para uma outra classe, ela não está recebendo. Entenderam aí? Vocês conseguiram replicar até aqui o que eu fiz? Eu criei duas classes, aliás, três classes, aqui eu não mexi ainda. Conta com as variáveis, o método construtor, informando as variáveis que ele vai receber e as que ele vai passar. Criei os métodos getSet automaticamente. Criei a conta corrente, que vai estender através da herança, herdando as variáveis lá da classe conta. Definir novas variáveis para essa conta corrente. Definir um método construtor que vai pegar, que vai herdar as informações lá de conta, tá bom? E, além desse método construtor, eu passei também as variáveis dessa classe aqui, que eu defini aqui no início, todas como private, tá bom? Criei os métodos getSet automaticamente para essas três variáveis aqui também, tá? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Gerente, data abertura. Pessoal, vocês conseguiram replicar até aqui? Tem alguém com dificuldade? Respondam, por favor. É importante que vocês me dêem o feedback de vocês, porque se vocês não falarem nada, eu vou entender que vocês estão conseguindo fazer tudo. E a partir da semana que vem, queria deixar logo um aviso para vocês. A gente está finalizando o trabalho final de vocês para passar, entendeu? Aí a gente vai. O trabalho final 1, serão 2 trabalhos. Um trabalho envolvendo toda essa parte conceitual de revisão, pegando lá desde o início, a gente está na 4ª semana de aula especificamente. A gente vai ter 2 trabalhos finais. O trabalho final 1, ele vai pegar essa parte conceitual mais orientação a objeto, tá bom? E a gente vai colocar a data de entrega para o ano que vem, para o início do ano. Vou definir ainda a data de entrega desse trabalho final, que vocês vão ter bastante tempo para fazer. Esse primeiro trabalho, ele já vai pegar uma parte de estrutura de dados, que é a parte bem inicial de estrutura, que a gente vai iniciar na próxima semana, certo? Mas não se preocupe não, que não é algo tão complicado assim, que a gente vai se aprofundar um pouco mais para o próximo trabalho. No trabalho 2, aí a gente vai exigir um pouco mais de vocês, porque a gente vai trabalhar com a parte de estrutura de dados, especificamente. Só para vocês verem estrutura, vocês precisam necessariamente ter habilidades com a parte de orientação a objetos, porque é imprescindível que vocês saibam codificar utilizando essas estruturas de condições, de herança, poliformismo, capsulamento, vetores, matrizes. É importante que vocês saibam manipular esse tipo de estrutura, tudo bem? Para vocês necessariamente entrarem em filas, pilhas, grafos e assim sucessivamente. Aí, para o trabalho 2, fica esse assunto de estrutura de dados. Aí a gente vai ver pilhas, filas, listas e, se der tempo, que eu acredito que vai ficar um pouco apertado, a gente vai ver grafo, tá bom? Então, são 4 assuntos bem extensos que vocês terão que desenrolar aí nas demais aulas, tá? Tá, quanto a esse código até agora, vocês já conseguiram rodar tudo aí? Não tem nada tão complexo ainda. Tudo certo? Posso continuar?
Alô? Pelo menos tem aqui Pedro, Mercedes. Tem umas 5 pessoas que falam comigo, tem 11 pessoas na aula. Bora lá. Vamos em frente. Bem, criei a classe pai, né, como eu falei, classe filho, e agora eu vou testar, vou fazer um teste de conta corrente, onde eu vou fazer um cadastro e eu vou exibir esse cadastro de alguma forma. Então, vou deixar para vocês um exercício bem simples, que é vocês criar um outro tipo de conta e colocar algum tipo de cálculo dentro, tá bom? Tipo, soma saldo com limite, sei lá, tem um limite, vocês podem incrementar esse código um pouquinho mais, tá bom? Vou mandar esse código para vocês, aí vocês dêem uma brincada aí no final de semana com o que vocês acharem que dá para fazer, tá? Perdão. Deixa eu voltar aqui. Tá, beleza. Tá, testa a conta corrente. Eu vou criar o método principal, expectativa de menos, PSVM e tab. Ele já vai preencher com o método construtor, tá bom? E como aqui é uma parte de cadastro, eu tenho que utilizar aquela estrutura do scanner, tá bom? Para você inserir o valor na própria IDE e fazer as operações na sequência. Eu vou criar um scanner, um objeto scanner. Deixa eu ver aqui, posso colocar inserção, entrada. Eu vou criar um objeto scanner do tipo do nome entrada, que vai receber um objeto do tipo scanner. Aí a gente tem que colocar aqui dentro. Não. Vai dar erro porque vai pedir para importar a biblioteca. É isso mesmo. Importei a biblioteca, já rodou. Tá. Então tá. Então, quais são as informações que nós temos em conta, né? Nós temos nome, número do cliente, né? Que é o não conta. Nós temos número da conta, saldo. Nessa ordem. Então, vamos colocar aqui, né? Insira o número da conta, no caso. O nome da pessoa primeiro. Eu vou colocar um... Dentro do out.println, do system out.println, a gente vai colocar conforme o nome do cliente. Tá. Beleza? E isso aqui, essa primeira string, ela precisa receber alguma coisa, né? Então ela vai receber a variável lá do nome, que é uma string que vai receber entrada, que é o método que eu criei aqui, que é o nome do método scanner que eu criei, que vai receber entrada, e vai ter que receber um next, para dizer que eu vou entrar com o nome, e ela vai pular para a próxima entrada. A gente tem 2 tipos de next, certo? É importante que vocês saibam isso. A gente tem o next normal, e a gente tem o next line. O next, ele só vai receber um nome, tá bom? Ele só vai receber um nome. Então, a gente pode colocar aqui embaixo logo. Vou colocar aqui para dar um espaço, para vocês entenderem e ver a diferença de um para o outro. /n. Tá, então... Aí, beleza. Em conta, eu tenho um nome, número conta, número do cliente e saldo. Então, eu vou criar nessa ordem, tá? Eu já criei aqui o informe o nome do cliente.
Aí eu vou para o próximo. Aí depois a gente troca aqui o next pelo next line para vocês verem a diferença. Mas basicamente o next ele só pode receber isso aqui. Se eu colocar isso aqui, ele não vai receber, tá? O next. Se eu colocar o next line, aí ele recebe isso aqui, o nome completo. Tá bom? Perfeito. Tudo bem até aqui? Nada novo, né? Aí eu vou criar para inserir o número da conta, né? Tá. Qual é a ordem? Número conta. Número conta é uma variável do tipo inteiro, como eu estabeleci aqui, tá? Dá um Ctrl S aqui para salvar. Então eu tenho que fazer a mesma coisa aqui no. Não vai ser mais um string. Eu tenho que colocar número conta, que vai receber uma entrada, que é o nome do método scanner que eu defini aqui. Todos têm que ter entrada. Ponto next. Agora é next int porque é uma variável inteira, do tipo inteiro, tá? Número conta, só para verificar se está número conta. Tá, número conta. Vou criar o próximo agora para número do cliente. Tem ponto alto, ponto print, o número do cliente. O cliente tem uma identificação, certo? Pode ser o D dele, tá? Perfeito. O número do cliente é inteiro também, então eu vou declarar inteiro. Um cliente que vai receber entrada, ponto next int. Vou ver a ordem novamente. Nome, número do cliente, número da conta, número do cliente, saldo. Mesma coisa, como é inteiro? Não, é um double. Então, não é inteiro. Então, tem que colocar. Double saldo recebe a entrada, que é o método scanner, que vai receber o next double. Tá. Perfeito. Tá. Percebe que está um pouco desorganizado. Eu vou apertar um Ctrl A, Alt Shift F para dar uma indentada, salvo. Vamos testar até aqui? Tem mais coisas para a gente colocar para frente, mas vamos testar aqui para ver como é que ficou. Pessoal, tudo bem até aqui? Eu não fiz nada de tão complexo, tá bom? Eu só estou pedindo para inserir as variáveis aqui. Pedi para inserir o número do cliente, pedi para inserir o número da conta, pedi para inserir o número do cliente, o saldo. Só que agora, percebam que eu coloquei só as informações de conta. Só que a conta corrente, ela tem informações do cliente, que são todas essas aqui, certo? Mas também tem informações do gerente daquela conta, certo? Então, a gente tem que colocar aqui. Tá bom? Então, a gente vai colocar aqui embaixo. Até aqui tudo bem, eu acho que já está funcionando. Deixa eu testar aqui. Shift F6, tá? Para rodar só isso aqui. Informe o nome do cliente. Igor. Informe
o número da conta. Forma de identificação do saldo. Tá funcionando até aqui, beleza? Tá, a diferença para o Next ou Next Line é exatamente essa. Deixa eu rodar de novo para vocês verem aqui. Se eu colocar Igor Falcão, vai dar erro, tá bom? Se eu colocar aqui Next Line e rodar, Shift F6, Igor Falcão. Passou, beleza? Vocês estão compreendendo até aqui, pessoal? Estou indo um pouco rápido. Tá tudo certo? Alguma dúvida até aqui? Alô? Tem alguém aí? Vocês já estão dormindo? Se ligasse essa câmera aí, eu queria ver um monte de gente dormindo na hora dessa, hein? Sexta-feira, tarde, mano, complicado. Então, beleza. Eu peguei as informações de conta, agora eu vou pegar as informações do gerente daquela conta, certo? Que é o gerente, data de abertura e o limite. São as informações da conta corrente. Eu vou fazer a mesma coisa de novo. System out, print ln. Eu tenho que colocar aqui informe. Qual é as variáveis aqui, a ordem? Eu vou pegar aqui só para eu lembrar. Gerente, data de abertura e limite. Primeiro aqui, informe. Opa, aqui é um string. Vamos trocar esse informe. Vamos colocar entre com o número do gerente. Voltando aqui. Qual o tipo da variável? É inteiro. Int. Gerente recebe a entrada. Vai receber next int. Aí, perfeito. Aí eu vou ter que colocar com a próxima variável. Então, Ctrl S aqui para salvar. Próxima variável é data abertura. Então, uma copiada lá. System.out print ln. Forme a data. Não, forme o dia de abertura da conta. Poderia ser uma string aqui também, tá? Mas eu defini lá como inteiro. Int, data abertura, que vai receber entrada, ponto, next int. Entendeu? O último é o... Qual é o último? Deixa eu dar um Ctrl S para salvar novamente. O último é o limite, certo? Limite da conta. Aí eu vou ter que, novamente, qual o tipo da variável? É um double. Limite recebe entrada ponto next double. Tá? Vamos testar? Vou dar um Shift F6 para executar aqui. Ligou. Número da conta. Qual é o número aleatório só para a gente testar? Opa, tem um T aqui. Tá.
E aqui tudo bem. Então, percebam que aqui, as informações de conta, tá? As 4 variáveis, estou entrando, estou passando pelos métodos TX7, bonitinho. E aqui eu tenho as 3 variáveis de conta corrente. Gerente, data de abertura e limite. Tá? São 2 coisas, são informações particulares da classe pai e informações particulares da classe filha. A classe filha, conta corrente, está herdando informações da classe pai. Por quê? Porque uma conta corrente pertence a uma conta. Tá? Lá na frente, vocês vão aprender essa relação, essa interligação entre as classes, tá bom? A gente vai aprender, não sei se vocês já viram, não sei se vocês estudam isso também, a parte de engenharia de software, que mostra esse relacionamento entre classes, tá bom? Isso aí também é bem legal para vocês. Alguma dúvida aqui, pessoal? Pessoal, vocês estão muito calados hoje. Tudo certo? Posso continuar? Alô, tem alguém aí ainda? Então tá bom. Continuar. Quem cala consente, né? Perfeito. Já coloquei aqui as entradas, né? Agora eu tenho que colocar para exibir essa informação de alguma forma, né? Pedro saiu. Agora para exibir, a gente vai ter que criar um método para poder exibir essas informações. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar um método conta corrente. Ele vai exibir, vai exibir as informações de conta corrente, que vai ser do tipo conta corrente, que vai receber a conta corrente. O nome desse método, desse objeto, não é método, objeto, estou confundindo, perdão. O nome desse objeto é o mesmo nome da classe, conta corrente, tá bom? Então, necessariamente tem que ser assim. Se fosse conta, eu deveria colocar conta aqui, tá bom? Então, o objeto é conta corrente. Então, conta corrente vai receber conta corrente. Eu vou colocar aqui conta, né? Vou colocar aqui. Deixa a conta corrente. Pode colocar aqui um tratamento diferente, que é um underline. Então, a conta corrente vai receber conta corrente, que vai instanciar o objeto conta corrente, tá? E esse objeto, o que ele vai ter de informação? Ele vai ter de informação todas as informações que eu estou passando aqui, certo? Ele vai ter nome, ele vai ter, quais são mais? Ele vai ter número conta, ele vai ter no cliente, quais são mais? Ele vai ter saldo, e ele vai ter número do gerente, ele vai ter limite. Nome. Sim, está pedindo para criar o construtor. Aqui. Ué, tá dando erro onde aqui? Conta corrente. Conta corrente. Está recebendo nome, número, conta, num cliente, está recebendo saldo. Tá, mas está faltando variáveis. Está faltando data de abertura, que é essa aqui. Vou colocar aqui também, certo? Esse aqui ele não tem, tá? Porque pedi para criar automático lá, mas não tem. Só recapitulando o que aconteceu aqui. Como faltou uma variável,
Ele pediu para criar um construtor lá na outra. Ele está pedindo para criar um construtor lá com essas variáveis aqui. Só que aqui estava errado porque está faltando uma variável. Tá? Então, só recapitulando. Está faltando uma variável aqui. Aí eu coloco aqui. Nome, número, conta, saldo, gerente, de abertura, limite. Foi. Perfeito. Tá, agora o que tem para fazer agora aqui, eu vou dar um Ctrl A e vou dar um Alt Shift F, que é para ele indentar tudo bonitinho aqui, tá? Agora eu vou colocar para ele imprimir essas informações. Tá. Para imprimir essas informações, eu tenho que setar as variáveis que eu quero que ele faça a impressão. Tudo bem? Então, como é que funciona aqui? Primeiro eu vou colocar aqui, sei lá, informações, sabe? Tá? Para concatenar uma sequência de strings ou outras variáveis, você usa o mais, tá? Como você já sabe. Então, eu vou organizar aqui, mais. Nome do cara, nome do caboclo. Você vai receber o nome, mais conta, mais conta que vai receber número conta, certo? Eu vou colocar aqui o mais, número, número cliente, e a identificação do cliente. Você vai receber o no cliente, peraí, tá muito grande isso aqui, deixa eu ajeitar isso aqui, peraí. Posso fazer a quebra de linha aqui também, tá? Cada mais, eu vou dar um espaço aqui, mais, posso fazer aqui, mais. Beleza, aí eu vou dar um mais aqui para a próxima é saldo, vai receber saldo, próxima é, não, faço aqui, gerente, a identificação do gerente, que vai receber, que vai pegar na variável gerente, mais data de abertura, data de abertura, tá? Data de abertura, limite.
Isso da conta. E vai receber, vai pegar lá da variável int. Cadê o int? Tá dando errado aqui. Deixa eu ver aqui, tá colocando conta corrente. Conta corrente. Deve ser o nome de alguma variável aqui. Que o construtor. Nome, número, conta, no cliente, saldo, gerente. Deixa eu ver se tá na ordem certa, porque tem que estar na ordem. Número, conta. Definir aqui igual. Peraí. Número, conta, no cliente, saldo. Número, conta, no cliente. Nome, conta, no cliente. Rapaz, já sei o que é. Tá faltando colocar aqui as variáveis no método construtor, as variáveis dessa classe. É isso. Int gerente, int data abertura, double limit. Agora, era isso mesmo. Olha, pessoal, deu um errinho aqui agora, porque ele estava faltando eu colocar dentro do método construtor as 3 variáveis dessa classe. Tudo bem? Gerente, data de abertura e limite. Além das variáveis, o método construtor ela tem que ter todas as variáveis que eu vou utilizar desse método construtor, tá bom? Então, como aqui eu tenho 3 variáveis e eu já estou herdando as 4 variáveis da outra classe, pai, que é a conta, eu preciso acrescentar elas aqui os seus tipos também. A classe que eu estou herdando, eu tenho que colocar o super para indicar que eu estou pegando essas variáveis herdando de uma outra classe pai. E para acessar os métodos da classe filha, da mesma classe, eu utilizo o this, para indicar que eu estou acessando essas variáveis aqui mesmo, tá bom? Beleza. Vocês entenderam o que eu fiz aqui agora? Então, vamos lá. Eu acho que vai dar um problema aqui, mas é a parte de ordenação. Pessoal, vocês estão conseguindo replicar esse exemplo aqui? Eu não estou fazendo muita coisa tão complexa assim, não, tá? É só inserção e exibição e impressão de dados, tá bom? Aqui eu criei um objeto scanner com o nome de entrada. Eu estou imprimindo as variáveis recebidas lá do cliente, que está em conta, tá bom? E eu estou imprimindo as informações da conta, que está na classe conta corrente, tá bom? E aqui embaixo eu criei um outro objeto, conta corrente, para imprimir essas informações na tela, tá? Tá tudo bem até aqui? Vocês têm alguma dúvida? Alô, tem alguém aí? Tudo bem, beleza, perfeito. Então eu vou continuar. Eu vou só colocar aqui uns barra N, porque eu acho que vai embolar tudo, tá? Deixa eu colocar aqui. Tá, vamos testar, né? Shift F6. Forme o número do cliente, Igor Falcão. Forme o número da conta corrente. Informe o ID do cliente, 01. Forme o saldo da conta, R$100. R$10.
Entre com o número do gerente, 02. Informe o dia da abertura da conta. Como eu coloquei a variável do tipo inteiro, você vai receber números inteiros, mas eu poderia colocar do tipo date, que ela ia fazer um tratamento diferente. 3. Informe o limite da conta. O limite da conta é R$50. Aqui, pessoal. Imprimir todas as informações inseridas aqui em cima. Tá? Bem, então, esse código, ele é bem simples, tá bom? Ele não tem tanta complexidade a nível de programação, a nível de programação operacional, né? Que, tipo, não tem tantas operações assim que vocês possam. Mas o que a gente pode fazer aqui nas próximas aulas? A gente pode inserir outro método desse aqui. Esse método construtor, ele só é para exibição. Então, a gente pode criar outro método desse aqui para fazer alguma operação matemática, tá bom? E a gente pode indicar quais variáveis ele vai receber e o que ele vai fazer dentro desse método, tá bom? Mas isso aqui fica de exercício para vocês. Vocês podem também criar uma nova classe aqui, novo, conta poupança, não vai acento. E dentro de conta poupança, o que vocês podem fazer? Vocês podem colocar outras informações de conta poupança, como, sei lá, conta, agência, tem algumas numerações de conta poupança, né? E vocês podem colocar uma estrutura, um if de condição aqui dentro, para você imprimir e escolher qual conta você quer cadastrar. Coloca um if aqui no início. Se conta 1 é igual a poupança, a valor da poupança, você pode colocar a variável para receber um. Pode colocar corrente ou conta poupança, tá bom? Isso fazer. Aí você pode fazer esse cadastro. Na hora de rodar, vocês podem colocar perguntando, né? Pode criar um outro scanner desse para indicar para o usuário escolher qual a conta que ele quer cadastrar, tá bom? Qual conta você quer cadastrar? Você pode criar duas variáveis, recebendo 1 e 2, onde 1 vai significar poupança e 2 corrente. E a partir do momento que ele entra em uma ou outra, ele vai entrar dentro do if correspondente, tá? Pessoal, tem alguma dúvida com relação ao código? Quero ouvir vocês, pessoal. Acho que só um rapaz falou aí alguma coisa e, tipo, vocês estão interagindo muito pouco com a aula, tá? É importante que vocês interajam, falem alguma coisa, mesmo que, sei lá, faça uma pergunta besta aí, alguma coisa, tá bom? E essa interação de vocês é essencial para o aprendizado. Inclusive para a gente ter um feedback positivo de vocês, tá? Alô? Tem alguém aí ainda? Será que dormiram? Estamos aqui ainda. Beleza, eu acho que o Pedro foi o único que interagiu com a gente aqui, né? Interação entre uma classe pai e uma classe filha, tá? Aqui eu poderia, dentro de conta corrente, aliás, conta corrente, eu poderia criar uma conta poupança, que seria uma outra classe filha da classe pai, e eu poderia criar uma subclasse de conta corrente. Sei lá, colocaria aqui uma conta recebendo os parâmetros de conta corrente, sei lá, corrente fácil, ou conta fácil, que é uma conta corrente que pertence a essa conta. Então, seria uma ramificação de 3 níveis, tá? Então, poderia ser dessa forma também. Fiz a relação de classe pai e classe filho através de herança, né, que vocês aprenderam lá na quinta-feira, que é o extend conta.
onde eu vou criar as variáveis específicas de cada classe, tá? Vou criar um método construtor aqui em conta corrente, pegando todas as variáveis envolvidas dentro de conta e conta corrente, criando os métodos getSet, que irão passar os valores ou receber, tá? E no teste a conta corrente, eu fiz um cadastro simples, tá? Onde você vai inserir as informações de conta. E, além de inserir essas informações de conta, você vai imprimir ela. Então, eu criei dois objetos. Um objeto scanner, certo? Onde você vai inserir as informações, cadastrar essas informações em uma... E você vai pegar essas informações. Aqui eu coloquei um barra só para pular duas linhas. Aí eu criei um outro objeto de tipo conta corrente, que é o objeto conta corrente também. Percebam que é o mesmo nome, só que escrito de forma diferente, para diferenciar o nome do objeto com o nome da classe. Criei um novo objeto do tipo conta corrente, onde eu vou receber todas aquelas variáveis cadastradas aqui. Entendeu? Então eu vou exibir os valores que foram cadastrados. Aqui eu coloquei as informações, as strings que eu vou carregar. Coloquei a concatenação para indicar qual variável aquele trecho de string é correspondente. Coloquei um barra-n no final só para identar o código bonitinho. Tá? Para organizar mais aqui, eu vou dar um Ctrl A, Alt, Shift F. E vou salvar. Perfeito. Então, pessoal, a aula de hoje era exatamente isso que eu queria trazer para vocês. A gente tem o conceito de herança, onde você vai definir os níveis de importância de cada classe, e você vai poder herdar métodos e variáveis de outras classes, entendeu? Você vai ter o encapsulamento, que é a utilização dessas estruturas de modificadores de acesso, onde você vai indicar as permissões de acesso dentre outras classes, tá? Por exemplo, se eu fizesse um teste aqui e definisse outro modificador de acesso para private, sei lá, protect. O protect ele não pode ser acessado globalmente, mas se eu definisse lá como padrão. Se eu criasse outra subclasse, eu não poderia acessar, se fosse padrão, eu não poderia, por exemplo, se eu criasse conta poupança, eu não poderia acessar os elementos que estão em conta corrente, por exemplo, tá? Se eu colocasse lá, aqui tá errado, tá faltando uma outra seta bem aqui. Se eu colocasse lá público, eu poderia acessar de qualquer lugar, entenderam? Então, é assim que a gente faz o encapsulamento das coisas, dentro no Java, a partir de orientação a objeto. Além disso, nós temos o polimorfismo também, né? Que é o princípio pelo qual as classes são derivadas de uma classe pai, e elas podem invocar os métodos que achar necessário e que necessitar. E mesmo sabendo que esses outros variáveis e métodos eles possam ter comportamento diferente. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer com isso que eu posso utilizar um método, sei lá, esse método construtor para imprimir aqui, tá? Mas eu posso utilizar ele para, sei lá, imprimir só as informações que eu quero, por exemplo. Imprimir só informações de conta, imprimir só informações de usuário, entendeu? Então, essa que é a jogada do encapsulamento, entendeu? É você atribuir essa permissão de acesso aos atributos, variáveis, métodos de uma superclasse e você poder selecionar o que você quer utilizar, entendeu? É essa a ideia do poly de muitas formas. Tá bom? Então era isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida, alguma consideração fazer aqui? A gente pode conversar mais um pouco. E como é que tá a lista de exercícios de vocês? Vocês já chegaram na lista 3? Respondam aí. Tá, eu vou mandar as 4 listas no grupo. Deixa eu até organizar logo aqui, que eu já faço em tempo real para vocês. Aula 4.
Ah, eu vou pegar a lista da aula 3, da semana 3. Vou pegar a lista 2. E vou pegar a lista 1. Pronto. Ainda não, professor Moreno. Tá, beleza. Eu vou mandar isso aqui no grupo agora, tá? Lista 1, 2, 3 e 4. Tá bom? De resto, vai ter só mais uma lista que eu já estou fazendo aqui, que é a lista 5. Que ela já vai pegar essa parte de aplicação de herança, polimorfismo e encapsulamento, tá bom? Que é a nossa última lista desse ano. Vocês têm mais alguma dúvida, pessoal? Porque eu vou ter que encerrar a aula agora. Não? Então, pessoal, obrigado pela participação de vocês. Eu espero que vocês sejam mais participativos na aula. Vocês estão muito calados, entendeu? Essa é uma matéria de extrema importância para o curso de vocês, que é a estrutura de dados. Aqui também eu estou aprendendo com vocês algumas coisas, né, porque eu não lembrava basicamente de boa parte das coisas, porque eu trabalhava com outras coisas. Então, essa interação que vocês têm, ou necessariamente, ou precisariam ter, é de extrema importância, tá? Eu sei que é um pouco chato ficar assistindo vídeo aula, eu sei que é um pouco chato estar vendo a gente falando aqui do outro lado, entendeu? Não é igual a sala de aula, que a gente pode interagir, bater um papo com um colega do lado, falar sobre uma coisa, tirar dúvidas, mas vamos utilizar esse tempo para aproveitar e tirar o máximo de dúvidas. Então, não fiquem com dúvidas aí, porque da lista 4 em diante, a gente vai exigir um pouco mais de vocês, tá bom? A lista 4 ela já pega um pouco mais pesada nessa parte de implementação, de programação. Vocês tiverem dúvidas de alguma questão, particular, sem problema nenhum. Porque a dúvida de vocês pode ser a dúvida do colega do lado, pode ser a dúvida à vontade. Não existe pergunta dele. Eu vou encerrar a aula aqui agora, para vocês aguardar. De resto, boa noite a todos. Obrigado.